This call is now being recorded. Então, meninos, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instalações prediais de esgoto sanitário. Hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas também, né, referente à atividade. E para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a instalação de predial de esgoto sanitário, a gente precisa entender alguns conceitos, né, que são referentes aqui aos objetivos de uma instalação de esgoto sanitário. Nesse caso, o objetivo é coletar e afastar da edificação os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos, direcionando-os a um destino adequado. Ou seja, o esgoto sanitário, o sistema de esgotamento sanitário, ele tem que retirar da edificação, né, daquela área de utilização, todos os despejos provenientes ali para dar o tratamento, a destinação correta, né, para um local adequado. Então, qual é a lei, qual é a NBR que trata dos esgotamentos sanitários? Então, a NBR que a gente sempre vai se adaptar aí, vai fazer todo o sistema de predial de esgoto sanitário, vai ser a NBR 8.160, de 99, ou seja, a antiga NB 19. Então, o que vai acontecer aqui? O sistema predial de esgoto sanitário, ele sempre vai ser projetado de modo que se evite a contaminação da água. Ou seja, eu tenho que observar todos os aparelhamentos, todo o tipo de canalização, suprimento e a parte ambiental para que eu possa verificar se está sendo contaminado ou não. Então, eu tenho que projetar todo esse sistema predial de forma que eu evite a contaminação da água. Então, eu preciso permitir o rápido escoamento da água, ou seja, essa parte do rápido escoamento da água utilizada referente aos despejos introduzidos, ou seja, eu tenho que evitar vazamentos, né, na tubulação. Então, eu permito o rápido escoamento da água e eu tenho que observar aí os vazamentos. Eu não posso ter vazamento na minha tubulação. Eu tenho que vedar a passagem de gases do sistema de esgoto para o interior das edificações, ou seja, todo esse sistema de gases proveniente, né, do aparelhamento, da tubulação de esgoto sanitário, ele vai gerar gases. E esses gases vão gerar mau cheiro para o interior das edificações. Então, eu tenho que vedar, né, a passagem desses gases. Eu tenho que impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema, também vetores, né, como rato, barata, tudo isso aí eu tenho que estar pensando também na hora que eu for projetar. Permitir a fácil inspeção dos componentes, né, do sistema, a limpeza, o local que eu vou estar observando, o posto de visita. O posto de visita, mais à frente a gente pode verificar o que é o posto de visita. É uma parte que eu tenho toda a estrutura para fazer a limpeza, né, a inspeção, a visitação daquele meu sistema, se está em andamento ou não. Então, quais são os principais componentes da instalação de um esgoto sanitário? Então, os principais componentes são esgoto primário. Então, esgoto primário é a parte da instalação em que os gases do sistema público têm acesso, ou seja, trecho, desconectores, coletor público. Então, todo esgotamento primário, toda tubulação primária, toda rede primária, ela sempre vai ser o quê? De acesso ao setor público, ao sistema público. Nesse caso, a parte aí de canalização que a prefeitura tem acesso. A prefeitura ou a concessionária, como por exemplo aqui, se tivesse o tratamento de esgotamento sanitário, seria realizado pela Embasa. Mas como não tem, cada qual residência tem o seu sistema de fossa séptica, né? O esgoto secundário é uma parte da instalação em que os gases do sistema público não têm acesso. Nesse caso também eu tenho os aparelhos e os desconectores, né, nesse trecho. Aqui é um exemplozinho para vocês, onde eu tenho uma caixa sifonada com grelha, ou ralo sifonado, né? Eu tenho a parte da entrada de acesso do meu esgotamento, do meu sistema de esgotamento. Eu tenho a parte do bujão, que vai fazer todo esse controle aí para minha saída do esgotamento sanitário para o sistema público. E eu tenho a minha altura do fecho hídrico, que é aí de 5 centímetros. O fecho hídrico vai fazer
toda a minha parte aí de vedação para que esses gases não fiquem aí voltando para o meio, né? Para o banheiro, no caso, para o ambiente. E também esse fecho hídrico no vaso sanitário, a gente pode observar que é aquela água que fica parada ali no vaso sanitário. Ali é tido como fecho hídrico, porque evita que barata, rato passe por ali. E também evita que dê retorno do esgoto para o vaso sanitário, para o sistema interno da edificação. Então, quais são os principais componentes da instalação ainda? Aqui tem uma figura aí representativa para vocês darem uma olhadinha. Então, qual é o sistema que eu tenho aí? Eu tenho os meus vasos sanitários, o CV, né? Que é a minha caixa de visita. E aqui eu tenho o meu tubo de queda, o meu tubo de queda do esgotamento sanitário, ok? Aqui eu tenho a minha parte do ralo sanitário. Eu tenho o meu vaso, eu tenho um bidê, né? Eu tenho a pia. Então, toda essa sistematização é de um banheiro. Então, a tubulação de esgoto, ela é representada por linhas pontilhadas. Podem ver aqui, ó. Tubulação de esgoto, linhas pontilhadas. Que ele é o que? De esgoto secundário. Lembrando, o que é esgoto sanitário? É aquele que o setor público não tem acesso, ou seja, que está dentro da minha edificação. A tubulação de ventilação é uma bolinha pontilhada, também aqui, ó, de ventilação. Porque toda a minha parte de ventilação, ela tem que emitir os gases para fora do ambiente. Então, para que não tenha mau cheiro, odor, né? Todos esses gases têm que ser enviados para a atmosfera. Então, geralmente, ele fica acima do telhado da residência. A tubulação de esgoto primário, né? Ela é representada por linha única, né? Por linha sem ser pontilhada, em negrito também. Então, podem observar aqui que a tubulação de esgoto primária, ela sempre vai ser uma linha mais negrita, sem pontilhamento. E o secundário, ela já vai ser uma linha pontilhada. Quando a gente fala aqui dos principais componentes, a gente está falando aqui, ó, referente ao meu aparelhamento. Então, eu tenho vaso, tenho pia, tenho tubulação, tenho joelho, tenho conectores, tenho ramais, tenho coluna de ventilação, eu tenho tubo de queda, né? O tubo de queda, por exemplo, eu vou utilizar quando eu tenho 2 pavimentos, 3 pavimentos, 4 pavimentos, que ele vai ser a tubulação dos esgotos da parte de cima, do pavimento superior para o pavimento inferior. Eu tenho o ramal de ventilação, como vocês podem observar aqui, né? Eu tenho o diâmetro nominal, que é o diâmetro da minha tubulação. Daqui a pouco eu já respondo, viu, Giovana? Vejo sua mensagenzinha daqui a pouco. Eu tenho aqui o vaso autossifonado, né? Que eu tenho o vaso sanitário sifonado, o ramal de descarga, que é aquela parte que a gente dá a descarga, ele vem por essa tubulação, para ser enviada para o seu destino final. A simbologia que eu utilizo aqui? Eu tenho aqui, ó, símbolos gráficos definidos pela NBR 8160. Então, quando eu falo aqui, ó, tubulação primária, eu estou falando que ela é sempre uma linha reta. Eu vou sempre representar por uma linha reta. Já a secundária, ela vai ser pontilhada. O bulbo ventilador, né, se houver. Tubo que sobe. Qual é o tubo que sobe? Se eu tenho um pavimento superior. O tubo que desce, qual vai ser o tubo que desce? O tubo de queda, a representação, a coluna de ventilação, como ele é representado, isso aqui é tudo para o desenho, né? Quando eu vou representar num desenho. Por exemplo, lá na atividade era para vocês representar o quê? Como é o sistema de esgotamento sanitário da residência de vocês e dizer se está certo ou não. Então, se a minha residência tem tubo de queda, né? Vocês vão representar se tem 2 andares, né? Então, eu vou estar lá representando. Se tem a coluna de ventilação, se tem o tubo aperculado, se eu tenho bujão, a válvula de retenção, o lavatório. O lavatório é dessa forma aqui que eu represento, né? No meu desenho. Aqui eu tenho vaso, aqui eu tenho bidê,
Aqui eu tenho o meu sistema de fossa. Geralmente, a casa de vocês é fossa. Eu tenho a caixa de gordura, que é para a parte de águas da pia. Eu tenho a caixa de inspeção, geralmente é feito dessa forma. Muitas instalações, elas não são feitas dessa forma. Então, é feito ligando adoidado, né? A parte de tubulação diretamente na fossa. A maioria aqui é feita dessa forma, mas o correto é o quê? Para a água da pia, água de lavagens, né? Ser sempre para a caixa de gordura. E aí depois eu tenho o quê? A caixa de inspeção. Antes eu tenho a caixa de inspeção, depois para a caixa de gordura, para me dar uma olhada, para ver se está tudo corretinho e fazer a limpeza adequada. Eu tenho o ralo no banheiro, né? A caixa sifonada, o sifão, a pia, como é que se representa no desenho, máquina de lavar, né? A máquina de lavar roupa, louça, a banheira, o tanque, o tubo de gordura, o tubo de águas pluviais, né? Se eu tenho toda essa separaçãozinha correta, vai ser tudo dimensionado certinho. Então, vamos lá. Quando a gente coloca aqui, os aparelhos devem ser ligados segundo o esquema. Lavatório, banheiro, chuveiros, bidês, tanques. Eles vão se ligar onde? Os lavatórios, lembrem-se aí, os lavatórios, os banheiros, os chuveiros, os bidês e os tanques vão se ligar aos ralos sifonados, as caixas sifonadas, as tubulações primárias com os sifões e as tubulações secundárias. Então, no desenhozinho, vocês sempre vão ligar onde? Nos ralos, nas caixas, nas tubulações primárias e secundárias. Já a pia de cozinha, a máquina de lavar louças, quem tiver, a pia da copa, vai se ligar onde? A caixa de gordura e aos tubos de gordura, se houver tubo de gordura, né? Isso tudo aí é a representação real de vocês. Se não houver isso, vocês vão representar, lógico, que o ideal que é na casa de vocês. Vaso sanitário, liga-se à tubulação primária. Então, sempre o vaso sanitário vai se ligar à tubulação primária, que é um tubo, né, aí de PVC de 100 milímetros. A pia de despejo, ele vai se ligar à tubulação primária usando sifão. Quando a gente fala aqui máquina de lavar roupa, devido ao sabão em pó que forma espuma na grelha da caixa sifonada, ela vai se ligar onde? A máquina de lavar roupa, ela vai ser ligada diretamente na tubulação primária. Então, porque ele vai evitar aí o retorno dos gases, né, para o meio. Então, seria o ideal também ter uma caixa sifonada. Já os mictórios, né, eles devem ser ligados às caixas sifonadas sem grelha. E a tampa deve ser fechada. Então, sem grelha, a tampa fechada, conforme a norma aí especifica. Quando a gente fala aí, ó, RD, ramal de descarga, tubulação que recebe diretamente efluente do aparelho sanitário. Quando eu tenho alguns significados de siglas, RD sempre vai ser ramal de descarga. Desconector, ele vai ser lá desconector mesmo. Então, é o dispositivo que provido de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases. Sempre lembrem disso, né? Então, o desconector, ele vai vedar a passagem de gás no interior da edificação. Já o ramal de esgoto é a tubulação que recebe os efluentes do ramal de descarga. E o tubo de queda, lembrando aí, ó, que é a tubulação vertical que recebe efluentes dos ramais de esgoto e de descarga. Então, o tubo de queda, ele vai ver o quê? Ele vai receber todos os ramais de esgotamento e da descarga. O ramal de ventilação é a tubulação que liga o esgoto primário à coluna de ventilação. E o CV é chamado de coluna de ventilação, que é a tubulação vertical que conduz os gases do sistema público para a atmosfera. Então, vamos lá. Quando a gente observa aqui, a gente viu aquela figurinha novamente, para vocês entenderem agora. Então, tubulação de esgoto secundário, lembrando, sempre linha pontilhada. Tubulação de ventilação, bolinhas pontilhadas, né? A tubulação de esgoto primário, sempre em linhas, sem ser pontilhadas, linhas contínuas. Então, ela vai estar ligada aí nos sistemas conforme a norma especifica, ok? Quando a gente fala aqui, a gente já viu essa figura de novo. Então, só para vocês salientar o que acabamos de ver agora. Lembrando que eu tenho aqui, ó, a coluna de ventilação,
né, que vai emitir os gases para a atmosfera, o tubo de queda, que vai ligar os ramais, né, para a queda do esgoto. Lembrando que esse tubo de queda ele vai dar o destino final para esse esgoto, né? O ramal de ventilação, que é onde vai ligar para a coluna de ventilação, para sair esses gases do ambiente ali, da parte do sistema, né, hidráulico, do sistema de tubulação. Então, esses gases ele tem que passar pelo sistema e ir embora. E aí o vaso sifonado, né, o autossifonado, que é aquela tubulação lá da água que ele vai fechar, como um fecho hídrico. Aí, só para lembrar aí, o ramal de descarga também, que ele é interligado para mandar o esgoto para o seu tratamento ideal. Então, aqui a representação, né? Como é o desenho também com a vista A, né? A para A. Então, o desenho, para vocês terem uma ideia de como seria, mais ou menos, essa representação. Vamos lá. Quando a gente fala aqui exemplos de sistemas prediais de esgoto sanitário com ventilação secundária, a gente está falando aqui que eu tenho a coluna de ventilação, o tubo de queda. Lembrando, ó, o tubo de queda, ele sempre vai ligar, né, todo o sistema aí para dar o seu destino final. A coluna de ventilação, que a gente está falando aqui até bastante vezes, né, para lembrar que esses gases têm que ir embora. E para não superlotar o sistema com esses gases que pode até estourar, explodir. A alça de ventilação, a caixa sifonada. Então, todos esses ramais aqui, ele vai ser interligado aonde? Vai ser ligado na caixa sifonada, ok? E no ralo. Ó, o ralo aqui, que está lá no sistema do chuveiro, lá naquela parte do box, ele vai ser ligado aqui no ralo. O sistema da pia vai ser na caixa. Aí do bidê, né? Todo esse sistema aqui é sempre na caixa sifonada. Aí aqui é o sistema com a vista, né? Quando eu vou fazer com vista, eu tenho que fazer dessa forma. Então, se eu tenho uma vista, ela vai ser representada aqui para mim dessa forma. A concepção do projeto. Como é que eu faço a concepção? Eu identifico os pontos, né? Quais são os pontos principais? As águas servidas. As águas servidas, elas são aí para fins higiênicos. As águas negras são os dejetos, né? Os esgotos em si, as fezes. As águas com gorduras são das pias de cozinha e da copa. Então, lembrem-se aí, águas servidas para fins higiênicos. É a água que chega aí que a gente lava o rosto, escova os dentes, então são chamadas de águas servidas. Já águas negras, sempre do vaso sanitário, de esgoto, né? Dos dejetos. As águas com gordura, sempre da pia da cozinha. Tá fácil aí, né? Então, como é que eu posiciono aí os desconectores? Como é que eu defino? Eu tenho aí, ó, que definir quais são os meus materiais. Sifões, caixas sifonadas, ralos sifonados e caixas retentoras. E o meu sistema de ventilação, quais são? Então, o meu sistema de ventilação, lembrando que vai enviar esses gases para a atmosfera. Então, ele tem que ter um fecho hídrico a vácuo, né? Nesse caso aí, para que não sature o sistema com os gases e não cause explosão. Os tubos de queda, sempre aí para o esgoto primário de gordura, são chamados aí também de pilares falsos ou shafts. Aí eu tenho os acessos às tubulações, caixa de inspeção, poço de visita, caixa de gordura. Então, essa parte aí é onde as pessoas vão fazer a limpeza do seu sistema, onde ele vai monitorar se está certinho. Se eu chamo uma pessoa que sabe mexer nesse sistema, né, uma pessoa que mexe com essa inspeção hidráulica, ele tem que ter lá poço de visita, caixa de inspeção, caixa de gordura para ter o sistema aí adequado. Caso eu não tenha na minha residência, aí eu vou ter outros fatores aí condicionantes, né, de meu projeto. Aí, coletor público ou tratamento destinado, né, o destino do esgoto sempre vai ser ou para coleta pública ou fossas ou sumidouros. Então, quando a gente fala aqui, ó, sifão e fecho hídrico. Aqui é um exemplozinho para vocês. Então, eu tenho o meu fecho hídrico, né? Aqui, que é aquela parte da água que a gente vê no vaso sanitário,
que é o nível da água que ele veda ali, né? Então é chamado de fecho hídrico. A parte do meu tanque, ó, aqui a representação do tanque, essa parte aqui do sifão, né? Quando a gente fala aqui, copo para inspeção, geralmente a gente chama essa parte aqui de bujão, né? Que é a parte que vai fazer a ligação da parte que vai cair da pia para o sifão. Então, a gente tem um joelho de 90, 50 milímetros, o tubo de PVC de 50 milímetros, joelho de 90 e o tubo de PVC. Então, aqui é a representação de um tanque. Já eu também posso ter dessa forma. Eu posso ter o tanque representado e posso ter o sifão de plástico, né? Então, aqui eu represento dessa forma e o joelho de 90 e o tubo de PVC. Quando a gente fala aqui nos ralos, né? Sifonado, eu vou estar representando assim. Então, o ralo sifonado tem aí uma altura regulável com saída de 40 milímetros. Se eu for estar falando só de ralo sifonado. Então, a representação dela, o sistema dele é dessa forma. Por quê? Eu tenho a queda da água, né? Ele vai passar por o sistema de tubulação. Então, ele vai ser ligado à caixa sifonada. A caixa sifonada é dessa forma. A gente vê, se for nos materiais de construção, a gente vai identificar dessa forma, que são as caixas sifonadas. Aqui é o desenho, né, de planta e corte. A gente verifica aqui também a bacia sanitária, a figura, né, de como seria, como é nas nossas residências, a bacia sanitária. Então, eu tenho um tubo de PVC de 100 milímetros, vai sair os dejetos, né, para o tubo de queda, e aí eu tenho um joelho de 90, com um diâmetro aí nominal de 100 milímetros, ou uma curva de 90. Então, as ligações aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como é, né, da pia da cozinha também, essa parte. Eu tenho o sifão metálico ou plástico, o bujão, né? Eu tenho aqui o joelho de 90, eu tenho toda essa representação aqui. Aqui já está tudo dimensionadozinho, né? Do sistema de desenho construtivo. Então, quando eu tenho aqui os detalhes construtivos da caixa de gordura, como que tem que ser minha caixa de gordura? A função dela é separar a gordura da água antes de lançar a água na rede de esgoto primária. Então, vai separar toda a gordura proveniente, né, do resíduo da cozinha, do que a gente consome, que foi ali para a pia da cozinha. Então, o que vai acontecer? A caixa de gordura ela vai ter essa função de separar. Então, observando, ó, ela vai ser representada dessa forma. Eu tenho essa planta com um raio aqui com um diâmetro de 10 centímetros, né? Para entrada e saída, né? Da gordura. A gordura fica retida e só vai passar aqui nessa saída as águas. Então, ó, essa parte pontilhadinha representa as gorduras retidas. Então, eu vou ter que fazer a limpeza, né? Vou ter que fazer a manutenção para tirar aquela gordura que ficou retida. Vai passar para a rede de esgotamento primário toda a água que ficou ali, que está mais leve, que tem as partículas mais finas, e vai passar para a próxima fase, que é o esgoto primário. Então, quando a gente fala aqui, ó, deixa eu voltar aqui, quando a gente fala número de pias, então eu tenho um diâmetro mínimo de 30. Se eu tenho uma pia, eu tenho 30 centímetros de diâmetro mínimo. A altura mínimo de 20 centímetros, o diâmetro de saída em milímetros, 75 milímetros, que é esse diâmetro aqui de saída, a altura de 40 centímetros, o volume de retenção aí de 18 litros. Aí vai depender do tanto de pias que eu tenho. Aí aqui a caixa de gordura, como é que ela tem que ser feita? Ela deve ser pequena ou individual, usada para uma cozinha. Se eu tenho para uma cozinha, eu tenho um diâmetro interno de 30, a parte submersa de 20 centímetros e a capacidade de retenção de 18 litros e a saída de 75, é o que eu acabei de falar agora. Se eu tiver duas pias, vai aumentar. Então, o meu diâmetro interno vai ser de 40 centímetros, a parte submersa de 20, a capacidade de retenção vai ser de 31 e a saída também de 75. Aí aqui vai aumentando, né? Se eu tenho dupla, se eu tenho mais pias, tem gente que tem 5, 6, 7 pias, né? Então vai ser contabilizado aí. Caixas de gordura, como ela é feita?
Então, aqui, ó, eu tenho o meu exemplozinho nessa figura. Então, eu tenho a tampa de concreto, a alça de ferro retratável, a entrada e a saída do esgotamento. Então, eu tenho a altura aqui de 20 centímetros, né? Que é para a capacidade que a água vem, que o esgoto, que a água da pia, ela vai entrar, vai ficar retida a gordura e vai passar a água fina, a água com as partículas mais finas, mais leves para a saída. Então, eu tenho essa representação. Eu tenho ela quadrada, eu tenho ela redonda. Então, vai depender aí, né? Eu tenho aqui no meu sistema também aqui essa representação, né, da caixa de gordura, como ela é feita. Né, eu tenho que, nessa parte da minha caixa de gordura, eu tenho ela em piso acabado, né? Lembrando aí que eu tenho a parte da acumulação dos detritos. Os detritos nada mais é do que a gordura propriamente dita. E a tampa de concreto, ela tem que ser o quê? Sempre removível, a fim de que eu possa fazer a inspeção. E a água vai para o esgoto, né? A água que não for de gordura, que a gordura vai ficar retida aí no ambiente. Então, aqui também outras representações que eu tenho da caixa de gordura. Vai depender do tipo que eu tiver aí no meu projeto. Aí as caixas de dispositivo de inspeção, né, que a gente vê aí o interior das tubulações, ela é embutida ou não, deve ser acessível, né? Então a distância aí entre dois dispositivos de inspeção deve ser superior a 25 metros. E a distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. Então, os comprimentos dos trechos dos ramais de descarga de esgoto de bacias sanitárias, caixas de gordura, caixas sifonadas, medidos entre os mesmos e os dispositivos de inspeção, não deve ser superior a 10 metros. Então, eu tenho uma regra para estar implantando esses dispositivos, né? Essas caixas de inspeção. Então, quando a gente fala aqui, ó, caixas e dispositivos de inspeção, a gente vê que em prédio de 2 ou mais pavimentos, elas não devem ser instaladas a menos de 2 metros de distância. Então, se eu estiver projetando um prédio, as caixas de exposição, de inspeção, a 2 metros ela tem que estar aí projetada, né? Cada 2 metros tem que ter uma caixa de inspeção. Aqui é o exemplozinho da caixa de inspeção, né, com as conexões herméticas, que são essa parte aqui, ó, que ela vai fazer todo as conexões aí para deixar certinho o projeto. Aqui é o exemplo da construção, né, de uma caixa de inspeção. Isso aqui, ela é em pré-moldado, né? Então, eu posso comprar também já uma caixa pronta, pré-moldada, e só colocar os conectores da tubulação. Aqui é o exemplo da caixa de inspeção. Já eu tenho aqui a representação, né? A minha caixa de inspeção com os subcoletores e o coletor predial. Então, aqui eu tenho a rua, que é o sistema público, né? Eu tenho aqui o meu sistema, né? Que eu tenho da caixa. Só que aqui desse lado eu tenho o quê? A minha residência. Da minha residência eu venho o quê? Todos os dejetos, tal. Os dejetos na parte de águas servidas. Eu tenho o quê? A primeira caixa. Então, eu tenho a caixa de inspeção, N1. Eu tenho o N2, os subcoletores. E aqui eu tenho a parte dos coletores prediais, né? Que aí ele vai destinar para o sistema público. A ventilação, que a gente já falou, eu vou passar essa parte para a gente adiantar. Então, aqui é só uma representação aqui do sistema de ventilação, para vocês entenderem um pouquinho, né? Que é como é que ele seria aqui projetado, mais ou menos, numa perspectiva, para vocês entenderem de como em perspectiva ele vai estar visualizado. Então, aqui eu tenho a pia, eu tenho o vaso. Eu tenho uma caixa sifonada, lembrando, né, que eu tenho o meu esgoto primário, a minha ramificação de esgoto primário, que vem da água da pia, passa para a caixa sifonada. Então, o do meu vaso sanitário, né, também, que ele vai ter a ligação aqui, e vai passar para a minha caixa de inspeção, coletor predial, tudo isso aqui. É todo esse sistema que ele vai ser destinado para o coletor público. E o coletor público vai fazer o quê? Essa retirada, né, esse tratamento para o sistema adequado.
o tubo de ventilação, né, que vai enviar os gases para a atmosfera, e a caixa de inspeção, que eu vou ter que fazer toda a inspeção do meu sistema para ver se ele está correto. Aqui a representação em outra perspectiva para vocês entenderem, né? Mas com calma vocês vão dando uma olhada melhor, né? A aula vai ficar gravada, vocês podem voltar para tirar as dúvidas. Então, aqui, em outra perspectiva, eu tenho outra forma de representar, né? Aqui, a minha parte do banheiro, né? A parte de representação. Isso quando eu tenho coluna de ventilação, tubo de queda, ramal, né? Ramal de ventilação, esgoto, ramal de descarga. Então, aqui, eu tenho toda essa minha projeção. Aí vocês entendem melhor como seria a representação numa perspectiva como essa, né? A pia, o vaso sanitário, então tá tudo ligado aqui aonde? Na caixa, né? De que eu tenho aqui para fazer todo o meu aparato legal, no meu ramal aqui de esgotamento. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui em esgoto primário, a gente tem que observar que eu tenho uma curva de 45 graus, eu tenho um joelho de 45, uma curva de 90 graus curta e um joelho de 90 graus. Então, essas são as peças que eu uso numa tubulação de esgoto primária. Ou seja, aqui tem uma representação aqui também, para vocês entenderem. Né? Eu tenho o tubo de queda, eu tenho o material que vem do vaso, né? Aqui lembrando que é a minha ligação primária. E ele vai passar para onde? Por uma curva curta de 45 graus. E eu vou ter também uma junção simples nessa ligação, para que ele possa dar o andamento correto, né? Que vai dar o ligamento ao subramal. Então, aqui, eu tenho aqui a observação, né? Conforme as normas técnicas, tudo isso aqui é norma, viu, gente? Então, como é representado, né, na minha caixa sifonada, lembrando que tudo vai para a caixa sifonada, a ligação, né, das peças do banheiro. Aqui eu tenho a representação de como é um T sanitário, né, que é essa parte aqui que a gente verificou que faz toda a junção simples, né? Então, aqui a junção simples e junção invertida. Quando eu for comprar a junção invertida, eu vou estar representando dessa forma aqui, ó. Cavalete de ventilação. Cavalete de ventilação, lembrando que vai ser para mandar os gases para a atmosfera. Então, eu tenho o que aqui? A minha junção invertida, né? Que é para o meu ramal de ventilação, para que ele possa bloquear toda a parte que eu tenho de material ali para não voltar, né, para o meu sistema, e a minha junção simples que vai enviar os gases para a atmosfera. Vamos lá, representação. Como eu coloco tudo isso em projeto, né? Isso aqui é em AutoCAD. Então, eu faço dessa forma. Mas aí, por enquanto, na atividade é para vocês entenderem como é feito o desenho mais simples, né? Isso no formato da realidade da residência de vocês. Né? Em AutoCAD vai requerer muito desenho técnico, né? Até lá tem muito chão ainda a ser andado. Então, vamos lá a representação da tubulação em corte, né, de escala de 1 para 25. Então, eu tenho toda essa representação, ó, de esgotamento hidráulico, hidrossanitário. Então, eu tenho que observar todo esse andamento quando eu for projetar rede hidrossanitária predial, né? Olha como ele fica em projeto. Na vista Galera, trava pra vocês aí também? Travou aqui pra mim também. Travou não, travou não, travou não. Ah, congelou só. Engraçado, Alves. Ah, tô dando risada, Alves. Meu parceiro, ela tá brincando de stop, pô. Tá brincando de stop. Professora? Deu sinal de vida.
Achei que era só o meu, pô. Aí saí e entrou de novo. No final das contas, é todo mundo. Vamos sair e entrar pra ver. Eu acho que a internet dela caiu. Ou Foi a vai Também internet acho. dela, pô. pedir pra ela explicar pelo menos a atividade, tá ligado? O que é que ela quer que a gente É, faça. porque eu não entendi nada ainda. Tô aqui bugada sem saber ainda, meu Deus do Tava céu. dormindo, pô, acordei agora. É Tava 3 dormindo aqui, amigos. né? Tava dormindo, acordei agora. Luiz dormindo e eu dormindo? comendo. Desde mentira, Lili. Tu tava nas aulas das 8, seu Oxi, viado não, eu tava mentiroso. andando, Mas agora eu tava cochilando, pô. Porque ela falando e eu Meu filho, é só dormir, é só deixar o negócio da câmera, ai, quero ver. Ah, mas quando eu acordo, eu não consigo dormir de novo, não. Você. Eu também não, mas tem povo que faz. Vamos sair e entrar de novo ou não? É como fica, vamos ficar esperando aqui? Não, porque eu já fiz isso já, Sair e Giovanni. entrar de novo é a mesma coisa, pô. É o mesmo link, tá ligado? É a mesma sala. É, Quem caiu foi ela, tá ligado? Ela que tem que resolver lá. Ah, então vamos esperar aqui então. Deixa eu ver jogar, pô, de estudar, pô. Você tá ligado que tá gravando, né, seu futuro, viu? Seu futuro. Eita porra, tá gravando, vocês estão ligados? Cuidado com o que fala. É, Fica a xingando boca, aí, né? mano. Pô, Tá só tá esperando que tá desgravando. gravando. Cuidado com os palavreados. Alguém entendeu sobre a atividade ARCC dela? Gente, eu não tô entendendo nada. Onde é que eu tô? Hein, Eu não Luiz, entendo você sobre mim entendeu? mesmo, mas em atividade. Então, eu acho que é pra fazer tipo o que ela passou, não tem? Sobre o texto lá de. Que é pau a pique, essas coisas assim, não tem? Eu pesquisei no Google Acadêmico e no Google Normal aspectos sociais, políticos e culturais blá, blá, de Ribeira do Pombal. Não achei nada. Então, tá Também ligado? não. Você vai fazer tipo assim, por exemplo, sobre construção civil, tá ligado? O que mudou? O que a cultura, por exemplo, portuguesa, ao chegar aqui na região, mudou, entendeu? Alguma coisa assim. Aí você vai falar, tipo, mais ou menos o que mudou. Tipo, vamos botar aqui que a cultura portuguesa mudou a forma de construção, a cultura, teve um choque entre os índios e os portugueses e tal, tá ligado? Mais ou menos isso. Entendi. Obrigada. Nada. Estamos aqui, Estamos Estamos professor, estamos aqui, sim. aqui esperando. professor. Estamos aqui. Tá em choque, rapaziada. Hã? Tá em choque, liga pro Batman. Ai, Pô, velho, Oxe. então vamos pedir pelo menos pra professora explicar o que ela quer, pelo menos, tá ligado? Na atividade. Porque eu acho que ela não vai voltar mais, não. Também acho que não. tem mais aula, não? Só tem um dela. Tem outra aula dela. É. Só tem um dela. Mano, coitadinha, a internet caiu, o menino deve estar desesperado. Olha, ela mandou Ela vai mensagem lá no passar grupo. por outro link. Ela vai criar outro link. Outro link? É. Valeu, eu vou sair aqui. Falou, falou. Valeu.